Hoje é 2 de novembro, dia de finados, dia das pessoas irem aos cemitérios prestarem homenagem aos seus mortos. E eu gosto às vezes de ir no cemitério e eu fico passeando ali pelos túmulos, pelas tumbas, e vejo as fotos das pessoas e fico imaginando onde que está aquela pessoa naquele momento, que vida ela teve neste mundo, né? E eu fico assim refletindo sobre a nossa vida, a brevidade da vida. Aí eu olho uma foto e pergunto, esse aqui, o que ele teve na vida, o que ele deixou, o que ele fez? E é dessa forma. E depois que eu passei a conhecer a palavra de Deus, eu reflito muito mais ainda. Porque, segundo a palavra de Deus, né, eu estou falando baseado na palavra, essas pessoas que estão hoje lá nos túmulos, aliás, os corpos dela, né? Elas na verdade não estão ali, elas estão em algum lugar. Em algum lugar elas estão, segundo a palavra, né? Mas a questão é, qual lugar que elas estão? Será que se ela pudesse ressuscitar ali naquele momento, nós estamos passeando entre os túmulos, e elas ressuscitassem por breve minutinhos, o que será que elas falariam para nós, lá do além para nós, né? Porque nós não temos ninguém que veio de lá para nos advertir aqui, né? Mas nós temos isso aqui, ó. Então você pode estar perguntando, você está falando sobre o quê? Que base? Base no que está aqui, que é a verdade, que é a palavra de Deus. Aí você está questionando, não, mas não é bem isso, não é bem aquilo. Mas eu pergunto, em que base que você está falando que não? Na seu próprio conhecimento? Né? Então, meus amigos, aqui nós temos uma história de uma pessoa que estava lá no além. E isso pode acontecer com parentes nossos que está no além, dependendo do local que ele está, de onde ele está. E essa pessoa estava num determinado local. E essa história foi o próprio Jesus Cristo que nos disse. E a palavra de Deus fala que na boca de Jesus nunca houve mentira e nem engano. E ele contou esta história real dessa pessoa que estava no além. Olha que interessante, está aqui no livro de Lucas, capítulo 16, e nós vamos ler o 28. Você pode ler do 19 em diante, né? Versículo 19, capítulo 16. Olha a conversa que teve lá no além. E aí Jesus deixou para nós ficarmos aqui bem espertos quanto a isso, né? Então replicou, isso aqui é o morto falando, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Será que nós temos algum parente nosso, algum amigo nosso, dizendo assim, olha, alguém tem que voltar lá na terra, que precisa ser dito algo? Aí ele vai dizendo, ele se lembrou que lá no além, você está muito bem consciente, essas pessoas estão todas conscientes. Muito mais do que aqui nessa terra. Aqui eu mesmo esqueci de muitas coisas que se passou na minha vida, por causa da nossa memória, nós não conseguimos lembrar, mas eles estão livres disso. Está tudo registrado na essência deles, na consciência deles. E aí ele vai dizendo, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Quer dizer, essa pessoa não estava num bom lugar. Ele não estava num bom lugar. E ele porque queria de toda forma dar um toque aqui na terra, né? E aí o 29, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E hoje, né? Hoje, nós temos isso aqui, ó. Cabe a você acreditar ou não. Se você não acreditar, é por sua conta e risco, né? Mas ele insistiu. Está aqui no versículo 30. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então a questão é de crer ou não crer. Crer nisso aqui, ó. Eu estou falando com base nisso. Então, meus amigos, você está visitando os teus parentes. Amigos, seus amados, que tipo de vida que eles viveram na terra?
E a palavra de Deus fala que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a diferença entre o morto-vivo, Jesus falou, Jesus lá em Mateus falou assim, ó, certa vez para alguém, vem e segue-me. Ele falou, deixa eu enterrar meus pais. E Jesus disse para ele, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Por que Jesus disse isso? Porque aqui no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, está escrito assim, porque por um homem entrou o pecado no mundo. Qual esse homem? Adão. E o pecado, a morte. Então, quer dizer, e todos pecaram e morremos. E aí vem Jesus Cristo, que nasceu para nós vivermos a palavra. Em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, quer dizer, mesmo que eu esteja morto para Deus, um morto-vivo andando, eu tenho a chance. Então, a diferença entre nós, os mortos-vivos e o morto que está lá no sepulcro, é que você ainda tem a chance, nós temos a chance. Mas eles não têm mais a chance. Entenderam? Então, para finalizar, nós vamos para o livro de Coríntios, de Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 13, para você entender aqui. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos. O mar, quando a palavra de Deus fala mar, é um mar de gente. Milhões de pessoas, tudo mortos-vivos, né? Estão vivos os mortos. E depois fala que o além, pessoas que já morreram na parte física, estão lá no além, também foram entregues. Por isso que no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, os homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. E aí está aqui no versículo 13 do capítulo 20. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, hoje é um ótimo dia para você pensar sobre a sua vida, a brevidade da vida. A morte pode vir para você quando você menos espera. E você está preparado? Pense sobre isso.